A palavra de Deus, ela diz que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. A palavra de Deus também diz que nós fomos criados para um propósito, para viver todos os nossos dias nesse propósito. É Efésios capítulo 2, versículo 10 que diz isso. O que é a vida para você? Apenas o ar que você respira, as batidas do seu coração, sua saúde? O que dá o sentido para a sua vida? O emprego que você tem, a casa, o carro, é a sua família, são os seus sonhos? Sabe, milhões e milhões de pessoas, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, pensam milhões e milhões de coisas. Algumas delas estão tristes, outras deprimidas, algumas solitárias, outras vazias. E todas procuram um anestésico para sua mente e coração. O corpo, alguns já padecem na bebida ou na droga, até no leito de um hospital. E o sentido da nossa existência é referente muito, 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 muito mais do que a nossa própria consciência de que existimos. Porque algumas pessoas, elas apenas vivem porque elas existem. E aí, o que foi apresentado para elas, o que foi ensinado para elas, elas entenderam e aceitaram como vida. E estão vivendo assim até hoje. Outras estão procurando o seu caminho, buscando se encontrar nessa existência e saber qual é o seu propósito de vida. Outras pessoas já encontraram, elas já descobriram qual é o sentido da sua vida, qual é o propósito da sua existência. E elas estão todos os dias praticando isso. Eu não sei que tipo de pessoa é você que está assistindo esse vídeo agora, mas eu posso dizer com toda certeza, eu não sei de todas as coisas, mas eu sei de uma coisa: você não nasceu por acaso. Mas o caminho que você está seguindo não é o que foi criado para você. Talvez, eu não estou generalizando, porque, como eu falei agora há pouco, pessoas já encontraram seu sentido e seu propósito. E aí você vai pensar o seguinte: você está determinando e definindo esse tipo de pessoa como a única opção que todo mundo tem que ter, que todo mundo tem que ser, que todo mundo tem que fazer. Bom, só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E ele foi o único que se deu a si mesmo para que as outras pessoas encontrassem a verdadeira maneira de viver. Ele mesmo chegou a falar: julguem vocês mesmos a maneira certa de viver. E ele veio a esse mundo com um propósito. E um desses propósitos era tirar as pessoas que estavam vivendo em perdições religiosas por rituais e cerimônias que achavam que isso seria uma maneira de se salvar, que isso era o propósito delas, a maneira que Deus aceitaria, digamos que essa adoração, que essas ofertas, que essas práticas. Hoje em dia não é diferente, porque existem milhões e milhões de religiões que
designam o ser humano a um sentido de que ele precisa disso. E que fazendo isso, algumas dessas religiões destinam o encontro da paz interior para aquela própria pessoa sem que ela tenha que se submeter ou se negar ou renunciar a alguma coisa, como que a própria religião fosse as práticas dessa pessoa. E aquilo que ela está seguindo é só apenas alguns, digamos que, incentivos a mais. Foram algumas diretrizes e orientações que foram dadas a elas, mas que ela faz da maneira como ela quer. E ele, assim como no passado, veio para esse propósito de salvar as pessoas dessa perdição de religiões e de cerimônias e de rituais, para que aquelas pessoas encontrassem um caminho certo, a maneira exata de viver. Hoje também ele está vivo e presente para mostrar às pessoas qual é o caminho verdadeiro. Ele disse: eu sou o caminho. Bom, eu disse que não sei de todas as coisas e que também não sei com que tipo de pessoa eu estou falando através desse vídeo. Mas se você é uma daquelas pessoas que está perdida, se sentindo vazia, se sentindo solitária, talvez você, eu nem falei ainda, mas a sua mente já processou o que eu iria falar em seguida, já que eu comecei falando uma coisa que é tão comum hoje em dia as pessoas falarem. E aí no final da frase você já imaginou que eu ia dizer: busque a Deus. Eu iria dizer isso também, mas existe uma coisa que nem o próprio Deus pode fazer por você, que se sente vazio, solitário, perdido, confuso. Sabe o que é? Se chama escolha. Quando você acorda, você abre os seus olhos. A sua mente diz para você que você está ciente, mas o seu corpo continua deitado. A sua mente diz para você que você tem que ir trabalhar, ou que você tem que ir para a escola, ou que você tem que fazer o que você tem que fazer, mas o seu corpo continua deitado. Então, nesse meio, você tem uma escolha a fazer: continuar deitado ou levantar para fazer o que você tem que fazer. Chegam momentos em nossa vida que a gente tem que fazer uma escolha. Algumas pessoas escolhem fechar os olhos, ou virar o rosto, ou botar uma pedra em cima, abafar o caso, deixar para lá. Seguir outro caminho, para que não tenha que enfrentar, para que não tenha que lutar, para que não tenha que sentir a dor e vivenciar aqueles momentos difíceis daquela situação, seja qual ela for. Outras pessoas, embora saibam, conscientes de que vão ter consequências, elas vão lá e tentam, elas vão lá e buscam, elas vão lá e lutam para vencer aquilo, para não vivenciar mais essa situação. Eu não sei que tipo de pessoa é você, mas você tem a escolha. Você tem o poder de fazer a escolha. Você pode decidir hoje, a partir de agora, nesse momento que você está me vendo, permanecer do jeito que está. Ou você pode escolher dar a volta por cima e buscar uma maneira de resolver. Porque, como eu falei antes, nem Deus pode fazer isso por você. Porque você foi criado livre para viver como você quiser. Jesus Cristo, ele veio, como eu falei, com um propósito. E um dos propósitos foi libertar o ser humano dessa enganação da religião, dos rituais e das cerimônias, com essa busca de certeza própria por aquelas coisas boas que ela está fazendo e, consequentemente, ser salva. Ele veio para salvar o ser humano disso, dizendo que é apenas graça de Deus. Graça de Deus quer dizer favor imerecido, que nós seres humanos não merecemos pelos nossos erros e os nossos pecados,
que justamente nos condenam, mas que por amor, Deus, na sua infinita misericórdia, envia Jesus para que ele morra, sofra o castigo dos nossos pecados, ele morra e na sua morte ele liberte todo aquele que nele crê da escravidão, do domínio do pecado. E Jesus ressuscita e na sua ressurreição justifica todo aquele que juntamente com ele também morre para o pecado. Morrer para o pecado significa dizer nunca mais para uma vida dominada pelo pecado, mas agora uma vida crente em Jesus, seguindo os seus ensinamentos. A vida entregue nas mãos dele. E não tendo ele somente como Salvador dos pecados, da perdição do mundo, mas como Senhor, que quer dizer dono absoluto. Então, agora confiar, depender. Ele veio para isso também. E você tem a escolha de permanecer como você está ou de você buscar a ajuda. A ajuda de Deus, a ajuda da sua família, a ajuda de alguém que realmente te ama e se importa com você. Porque o mundo está cheio, lotado de sistemas, de padrões, de dilemas e de tantas coisas que influenciam e condicionam você a se anestesiar. Mas me responda uma coisa, será que resolve alguma coisa? Tudo isso que você fez até agora resolveu alguma coisa? Eu acredito que se tivesse, você não estaria passando pelo que está. Então, para resumir, não olhe para esse mundo com esperança, porque esse mundo não te dá esperança. Esse mundo, ele te dá o colorido da aparência, mas ele não te diz qual é a essência da coisa. E ele nem te fala qual é a consequência dessa sua prática, nesse caminho que ele te mostrou, nessas coisas que ele te deu. Por exemplo, a bebida. Você vê as pessoas num bar bebendo e elas rindo e elas se divertindo, mas aquilo é a imagem aparente do que você está vendo, daquilo que está acontecendo, mas e a consequência? Será que a bebida diz atrás do rótulo, fala que a consequência de você beber aquilo naquela noite ou daquele dia, não sei, vai ser quando você sair, vai acontecer um acidente por causa da embriaguez? Ou não? Mas quando você acordar no outro dia, você vai acordar com uma dor de cabeça enorme. E o seu corpo vai sentir os efeitos colaterais de pouco a pouco da bebida. E aí, vai chegar um momento em que você vai se ver no hospital. Seu corpo não vai aguentar mais e você vai ficar doente. Será que a bebida diz isso? Não, ela não diz. É aquele colorido, é uma coisa bonita. A televisão mostra isso, né? Eu não preciso nem falar das drogas. Balada, por exemplo, raves, esses tipos de festas. Mostra o aparente da coisa legal, da coisa bonita. Mas qual é a realidade? Doenças, brigas, discussões, roubos, até morte. A consciência do ser humano avisa para ela sobre todas essas coisas. Os noticiários falam sobre isso, de mais violências e vários tipos de mortes que têm acontecido, sobre os diversos tipos de assuntos e casos que têm acontecido no mundo. Mas existe uma ilusão, uma cegueira que não é normal, que é tanto espiritual como mental, porque impede as pessoas de enxergarem a total realidade do sentido das coisas. E aí acontece que mesmo as pessoas vendo essas coisas acontecendo, elas vão lá e seguem o mesmo caminho. Mas o que quer dizer isso que eu acabei de falar da cegueira? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não
entendessem a mensagem que revela a glória de Jesus. Uma mensagem que fala de salvação, que fala de redenção, uma mensagem que fala de perdão, que fala de cura, uma mensagem de graça. O mundo oferece e diz que tem tudo que você precisa, mas só que você tem que pagar. Você tem que trabalhar, você tem que viver tudo que tem que viver para poder ter dinheiro e para poder pagar para depois sofrer. Essa é a realidade. Mas a palavra de Deus e Jesus, para o que veio fazer, tudo isso é de graça. Você não precisa pagar nada. A única coisa que você precisa fazer é crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Crer no seu coração que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos e dizer com a sua boca que Ele é o Senhor. Por quê? Com o coração, com a boca, você confessa para a salvação. E com o coração, você crê para a justiça. Você crê para a certeza exata da vontade de Deus. Porque ninguém nunca viu Deus. E a própria palavra dele diz que a vida com Ele é por fé. E fé é certeza de que vai receber aquilo que está esperando e convicção de que existem coisas que não podemos ver. Então, a escolha que você precisa fazer, que está diante de você, é viver pela fé ou pela incredulidade. Parece que eu estou sendo muito radical ou duro demais, mas não me entenda mal. A realidade não é um filme onde um unicórnio aparece andando, voando, sei lá, flutuando, pisando sobre um arco-íris. A realidade, muitas das vezes, é dura. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: quando as coisas correrem bem, fique contente. Mas quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a palavra dificuldade nesse versículo não dá o sentido de que Deus tem prazer no sofrimento do ser humano. Sabemos que o que plantamos é o que colhemos, ok? Então, pense em você. Onde você quer chegar? Quem você quer ser? Desde já, aquilo que você começar a plantar, as sementes que você enterrar, as sementes que você guardar dentro de você, as sementes que você regar, são exatamente esses frutos que mais tarde você vai colher. Lembre-se sempre que tudo que plantamos, colhemos. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus abençoe.